E aí, galera do segundo ano, tudo bem? Voltamos, né, com nossa aula de Física B. Eu também, na nossa última aula, eu tenho falado com vocês, ou eu tenho dado essa informação em relação a sistemas termicamente isolados, né? Inclusive, na nossa última live, que aconteceu ontem, você pode perceber que eu acabei resolvendo mais uma questão, tá? Que nós já tínhamos resolvido na nossa videoaula, tá bom? Por quê? Porque isso aqui é muito importante. O nosso exame nacional, ele costuma pedir muito essas informações ou costuma se cair muitas questões desse estilo no nosso Enem, tá? Então é muito importante e são critérios analíticos, tá? Você tem que analisar os critérios, tá bom? Hoje nessa aula, para a gente não dar entrada no próximo conteúdo que é termodinâmica, eu vou trabalhar com vocês algumas questões, viu? Eu vou dar continuidade na nossa aula 14 e 15, porque basicamente ela é somente exercícios, ok? Então acompanhe minha leitura, eu vou resolver para vocês as duas últimas questões do capítulo, que são as maiores e as mais analíticas, tá? Vamos lá? Me acompanhe, vamos? Bom, a terceira questão fala o seguinte, eu resolvi com vocês a segunda, na nossa última aula, eu vou resolver hoje a terceira e a quarta, tá certo? Vamos lá, dá uma olhadinha aí. Ela fala o seguinte, em uma garrafa térmica de capacidade calorífica de 60 calorias por grau Celsius, a N gramas de água a 20 graus Celsius, em equilíbrio térmico. Ou melhor, você pode perceber que a quantidade de água juntamente com a garrafa estão em equilíbrio, tá bom? Nesse sistema são adicionados 500 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Desprezando-se as eventuais trocas de calor com o meio externo, determine a quantidade máxima de água para que no equilíbrio térmico haja apenas gelo. Cara, você vai ter que calcular a quantidade de água que eu vou colocar, para não que o gelo vá derreter, mas a água vai congelar. Isso é interessante, certo? Você precisa analisar. Professor, mas toda vez que eu colocar uma quantidade de água misturando com o gelo, ela não vai derreter o gelo? Nem sempre. Bom, nem sempre. Se o calor que ela perde para o gelo, se não for suficiente, ela acaba congelando, tá? Se ela não tem calor suficiente para fornecer para o gelo, ela que está no estado líquido, ela tem mais calor. Se ela não tiver calor suficiente para derreter a quantidade de gelo que eu vou misturar com ela, ela acaba congelando, acontece o contrário. Tá? Em vez da água descongelar o gelo, tá? Que vai ser misturado com ela, a água líquida, o que vai acontecer? A água sólida, ela vai forçar a líquida a petrificar, não é? Olha, por exemplo, você nunca misturou você nunca jogou uma quantidade de gelo no seu copo de água, você com a intenção de gelar a água, você acaba congelando ela parcialmente. Isso já deve ter acontecido com você. Tá? Bom, vamos analisar como é que isso acontece no cálculo, na análise. Vamos lá, me acompanhe. Bom, aqui nós temos a garrafa, tá? A nossa garrafa de água. Essa nossa garrafa, ela contém água em equilíbrio. Pegue as informações que você tem, elas são importantes. Bom, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho garrafa, eu tenho a minha garrafa, eu tenho a água, tá bom? Água, quando eu falo água líquida, né? A fase líquida. E eu tenho gelo. A questão me diz que vai existir um equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico ele vai se dar como? Ele vai se dar quando você igualar as quantidades de calor a zero. Professor, então eu só tenho 3 quantidades de calor aqui? Não. Porque aqui vai ter mudança de estado físico. Então, desses 3 aqui, um deles vai ter duas fases, 2 quantidades de calor, o sensível e o latente. Vamos analisar quem são, tá bom? Bom, é o seguinte, eu vou voltar para os dados da questão, tá? E você vai me acompanhar, tá bom? Essa garrafa, ela tem uma capacidade térmica. A capacidade térmica dela, a questão me disse que é 60 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica. Professor, o que é capacidade térmica?
Capacidade térmica é a massa multiplicado pelo calor específico. Lembra-se da nossa última questão? O que a questão está te oferecendo aqui? Ela já está te dando uma dica. Ela já está te dando o valor da massa e do calor específico da garrafa, do material da garrafa. Tá bom? A água. Essa água aqui, ela falou o seguinte: eu quero saber a massa que eu vou ter que misturar com esse gelo. Tá bom? Essa garrafa, ela está em equilíbrio com a água. Olha o que a questão fala, muito importante. Fala o seguinte, ó. Nesse sistema são adicionados 500 gramas de gelo. De gelo. Eu preciso encontrar essa massa de água, que está a 20 graus Celsius. E o gelo está a quanto? Menos 20. Tá bom? Então, o que vai acontecer? A água, ela vai sofrer uma mudança de estado físico. Ela estava no estado líquido, vai passar para o sólido. Tá bom? Então, aqui, olha, eu vou ter a quantidade de calor, eu vou chamar de sensível, depois latente. Primeiro seria latente, né? Mas desse caso aqui eu vou fazer com que a água congele. Então, primeiro ela vai esfriar, ela vai diminuir a temperatura dela até zero, aí ela congela. Então, ela vai ganhar o sensível para depois ela ganhar o calor latente. E só lembrando, a nossa garrafa aqui, ela não ganha calor latente, ela só ganha calor sensível, viu? Não se esqueçam disso. E o nosso gelo? O que vai acontecer com esse gelo? Bom, ele vai simplesmente esquentar, não é? Como assim, professor? Esquentar gelo, cara? Quando eu falo esquentar, eu vou alterar a temperatura dele para mais. Ele estava menos 20, tá? Se ele vai obrigar a água a congelar, ele vai ter que baixar essa temperatura para quanto? Para zero, né? Porque a zero, ele ainda continua no estado sólido, tá bom? Vamos lá, vamos entender como é que funciona? Então aqui nós vamos ter calor sensível, né? Esse gelo não vai mudar o estado físico dele. Quem vai mudar o estado físico é quem? É a nossa água. Vamos fazer o nosso cálculo agora? Agora preste bem atenção, eu vou montar todo o sistema, tá certo? Bom, usando o pincel azul, aí fica sensível da garrafa, massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Isso aqui, olha, é da garrafa, tá? Isso aqui é da garrafa. Bom, da água, vamos dar água. A água tem dois, o sensível e o latente. Então, é a massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Tá bom? Ela vai o quê? Primeiro, ela vai esfriar. Tá? Ela vai passar de 20 para quanto? Professor, a água vai passar de 20 para quanto, cara? Zero. Tá? O gelo vai obrigar ela a passar para zero. Tá bom? Então, vamos lá. Aí fica mais o calor latente. Essa água vai congelar, ela vai passar para o estado sólido. Então, fica a massa multiplicado pela latência da água. Já que eu chego na questão da latência. Tá bom? Bom, e tudo isso aqui, olha, tá? Você pode perceber que esse colchete aqui todo é só da água. Tá bom? Então, isso aqui, olha, é da nossa água. E o gelo, professor? O gelo vai só esquentar, né? Teoricamente, ele vai esquentar. Então, significa o quê? Aí fica massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Tudo isso igual a zero, né? Bom, olha o tamanho desse troço, tá? Vamos desvendar ele agora, vamos desmiuçar os elementos, tá bom? Bom, eu vou colocar os valores aqui da garrafa, da água e do gelo. A garrafa não tem massa, mas é porque eu já tenho 60. O 60 vai substituir a massa e o calor específico. Então fica 60 vezes. Quem é a temperatura final dessa garrafa? Né? Bom, a questão me falou que eu preciso ter a água congelada dentro dessa garrafa. Então, qual seria a temperatura final? A questão não me deu aqui, olha, eu estou olhando aqui para a questão,
A questão, ela não me deu temperatura de equilíbrio, tá? Poxa, professor, o cara quebrou o sistema. Quebrou não. Bom, se eu vou congelar a água, eu vou obrigar o gelo a baixar para zero, tá? Aliás, aumentar, né? Para zero. E a água vai diminuir para zero, tá? Então a garrafa vai passar também para quanto? Para zero. Se todo mundo está a 0 graus Celsius, a garrafa fica a zero, ok? Vamos lá? Bom, aí fica, no caso vai ficar 0 menos 20, né? Porque a temperatura inicial da nossa garrafinha aqui era 20, tá? 20 graus Celsius era a temperatura dela, tá bom? Bom, mas a massa de quem? Da água, eu não tenho, eu vou calcular, é ela que eu quero. Então fica M vezes 1, o calor específico da água é 1, está aí na sua apostila, tá? O calorzinho específico vale 1, multiplicado pela variação de temperatura. Ela estava a quanto? A 20, vai passar para quanto? Para 0. Então aqui também vai ser o que? Menos 20, né? Bom, vamos lá. Mais a massa multiplicado pela latência. Professor, quem é essa latência? Está aí na sua apostila. A latência da água. Existem duas. A latência de fusão e a latência de vaporização. A de fusão é o calor que ela ganha quando ela está derretendo. Ela ganha 80 calorias por grama. A de vaporização é quando ela está evaporando ou fervendo. Ela ganha 540. Olha o valor que ela ganha, tá? Ela ganha 540, tá bom? Ela ganha quase 7 vezes mais do que quando ela derrete, ok? Como a água aqui ela vai supostamente congelar ou derreter, a latência que você vai utilizar é menos 80. Professor, por que menos 80? Porque, na verdade, esse menos aqui significa que ela vai perder, ela vai passar para o estado sólido, então fica negativa a latência. Tá bom? Nós vimos isso lá na nossa aula sobre latência de elementos. Tá bom? Bom, então aqui vai ficar multiplicado por menos 80, já que a água vai ser obrigada a congelar, não é? Mas, agora é a vez de quem? Do gelo. O gelo vai se manter na fase sólida, só que vai esquentar. Então fica a massa dele. De acordo com a questão, nós temos uma massa de quanto? A massa 500 gramas, né? Então fica 500. Calor específico do gelo. Professor, o calor específico do gelo é o da água. Errado. O calor específico do gelo é a metade do calor específico da água. É 0,5. Tá bom? Multiplicado por quanto? A temperatura final do gelo vai ser o quê? Vai ser 0. Mas a inicial era menos 20. Então, o que vai acontecer? A variação foi 20, né? A temperatura do gelo aumentou 20 graus. Tá bom? Tudo isso igual a 0, pessoal. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido toda essa sequência, tá? Eu tentei ser bem analítico com vocês, tentei ser bem claro, tá? Agora vamos para a nossa parte matemática. Bom, aqui eu vou multiplicar o 60 pelo menos 20, tá? Continuando, aqui embaixo, tá bom? Essa partezinha aqui você desconsidera, que é a nossa latência da água. Eu vou até apagar aqui. Pronto, vou apagar para não lhe atrapalhar, ok? Vai ficar menos 1.200, 60 multiplicado por 20 fica 1.200, tá bom? Negativo, tá? Menos 20 vezes m, tá? O menos com mais fica menos, 20 vezes m fica 20m, ok? Menos 80m, tá bom? No caso aqui, olha, menos 80m. Nesse caso aqui vai dar o quê? Aqui vai dar 0,5 vezes 20 fica 10. 10 multiplicado por 500 fica 5.000. Tá bom? Professor, não entendi, cara. Vai dar isso aqui, ó. 500 vezes 10. 0,5 multiplicado por 20 fica 10. 10 multiplicado por 500 fica
5.000. Tudo isso é igual a zero, ok? Vou somar letra com letra, número com número, tá bom? Vai ficar o quê? Menos 100 vezes m, eu vou somar o 20 com 80, tá bom? E eu conservo o sinal. Aí aqui fica menos 1.200 mais 5.000. Tudo isso igual a zero. Aí fica menos 100 vezes m mais 3.800. De onde foi que eu tirei o 3.800? Eu subtraí o 1.200 dos 5.000, fica 3.800, ok? Então fica 100 vezes m é igual a 3.800. Eu acredito que você saiba que os dois ficam positivos, tá bom? Eu acredito que você saiba o motivo. Se corta os zeros, ó. Quem vai ser a nossa massa? 38 gramas, cara. Eu preciso de 38 gramas de água, tá? Para misturar com esse gelo e fazer o quê? Fazer com que a água congele. Em vez do gelo derreter, a água vai congelar, tá bom? Observe que essa questão ela é uma questão aberta, tá bom? Puramente analítica. Então, professor, a questão é só isso? É só isso, tá certo? Eu vou apagar aqui o quadro e retornamos já já com a nossa próxima questão, tá certo? Um forte abraço. E aí, galera, voltei, né? Bom, nós voltamos agora com a nossa quarta questão, tá certo? Nossa quarta questão, ela já é um pouquinho mais analítica e ela também já é de múltipla escolha, tá bom? Bom, vamos falar o seguinte. Ela é da Faculdade EPECAR de Minas Gerais, tá bom? Ela fala o seguinte. Em um recipiente termicamente isolado, de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius, e na temperatura de 25 graus Celsius, são colocados 600 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em uma garrafa parcialmente cheia, contendo 2 litros de refrigerante, também a 25 graus Celsius, sob pressão normal. Tá bom? Considerando a garrafa com capacidade térmica desprezível e o refrigerante com características semelhantes à da água, isto é, calor específico na fase líquida igual a 1 e na fase sólida igual a 0,5, ou melhor, o calor específico da água líquida é 1 grama por grau Celsius, a cada grama, ou a cada caloria, tá bom? Já do gelo é 0,5, ok? Calor latente de fusão igual a 80, no caso mais 80. No caso aqui a água, o gelo vai derreter, então ele vai ganhar esse calor. No caso aqui vai ser positivo, tá? E a densidade desse refrigerante parece muito com a densidade da água, que no caso vale 1 grama por centímetro cúbico. Eu sei que você deve estar se perguntando, para que eu preciso de densidade nessa questão? Já já que você vai entender, tá certo? E ela pergunta o seguinte para mim, qual a temperatura final de equilíbrio do sistema? A final. O cara se pergunta, que temperatura é essa? É a temperatura que todos eles vão ter quando a mistura entrar em equilíbrio. Ou melhor, quando nenhum deles tiver calor para compartilhar. Tá? Então, vai acontecer um equilíbrio térmico. A temperatura final da mistura é a mesma. Tá? É justamente ela que eu quero. Vamos lá, vamos pensar como é que funciona? Primeiro, eu tenho, novamente, eu tenho garrafa, eu tenho gelo e eu tenho o refrigerante. Tá bom? Tenho 3 elementos. Lembre-se que o nosso gelo vai derreter. Se o nosso gelo vai derreter, ele vai ganhar de 2 a 3 quantidades de calor. Tá bom? Bom, a nossa garrafa tem uma capacidade térmica. Essa capacidade térmica já vai ajudar no cálculo. Tá? Então vamos montar? Primeiro, a garrafa. A garrafa vai ganhar calor sensível. Professor, por que a garrafa vai ganhar calor sensível? Porque ela só vai esfriar, né? Ela só vai esfriar, ela não vai mudar de estado físico, tá bom? O gelo.
Na minha opinião, acho que na sua também, o gelo é mais complicado, porque o gelo aqui ele vai derreter, tá? Qual é a temperatura inicial do gelo? Menos 10. Então, esse gelo vai esquentar, vai derreter, aí esquenta de novo. Então, ele vai receber quantas quantidades de calor? 3, não é? Calor sensível, ele vai esquentar. Professor, mas por que ele não esquenta logo de uma vez, cara? Porque primeiro ele vai esquentar até 0. Ele vai alterar a temperatura para mais até 0. Tá bom? Ele derrete, aí depois ele esquenta de novo. Tá? Bom, então ele vai ganhar calor sensível, calor latente, ele vai derreter, aí ele ganha novamente calor sensível. Ok? Aí você se pergunta, professor, o que me garante que ele vai derreter? Ou, aliás, o que me garante que ele vai esquentar depois de derreter? É só você dar uma olhadinha. Aqui eu tenho 600 gramas de gelo, eu tenho 2 litros de refrigerante. Tá? Com certeza esse gelo vai derreter, tá bom? E ele vai o quê? Ele vai esquentar um pouquinho, tá certo? Ele vai passar para a fase líquida e vai esquentar um pouco. Tanto que esse 25 aqui não vai ser mais 25, ele vai diminuir. Professor, qual seria a temperatura, cara? A temperatura que ficaria essa mistura? Essa mistura aqui ela vai ficar entre 25 e 0. Tá? Poderia ficar numa temperatura negativa? Não. Não vai ficar negativa. Tá bom? Ela fica entre 25 e 0. Olha como é interessante. 25 e 0. Tá? Tem chance da temperatura dar 0, professor? Tem. Tem chance dela dar 0. Tá certo? Tem chance dela dar 20? Tem. Tem chance dela dar 25? Não. Por quê, professor? Porque o 25 já é a temperatura maior que tem. Esse gelo aqui ele vai de alguma maneira esfriar o sistema. Então vai ficar aí entre 25 e 0. Eu posso dizer que é uma temperatura menor do que 25 e pode ser maior ou igual a 0. Tá nesse intervalo. Vamos lá. Bom, isso aqui é do gelo. Tá? O gelo é meio complicado, né? Professor, e o refrigerante? O nosso refrigerante, como o volume dele é grande, é 2 litros, ele simplesmente vai esfriar. Então ele vai ganhar quem? Calor sensível. Tá? Ele só vai ganhar o nosso calor sensível. Pronto, montamos nosso sistema. E isso aqui vai dar igual a 0. Ok? Bom, vamos lá. Agora é a vez do cálculo, tá certo? Nosso cálculo aqui, ele vai se basear nas fórmulas. Algumas temperaturas vão ter variações positivas, outras variações negativas, tá certo? Bom, é o seguinte. A garrafa vai ficar como? Fica M vezes C vezes temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Mas, lembre-se que a temperatura final eu não tenho. A temperatura final de todo o sistema é a chamada temperatura de equilíbrio. Eu vou ter que calcular ela. Bom, agora é a vez do gelo. Aí fica M vezes C vezes temperatura final menos inicial, mais o latente, M vezes L, ok? E agora, novamente o sensível, né? M vezes C vezes temperatura final menos inicial. Olha o tamanho do sistema do gelo. Tá bom? Sensível, sensível, latente, sensível. E o do refrigerante? É só sensível. Então fica M vezes C vezes do ΔT, não é? Você pode observar que vai dar quanto? Isso aqui vai ser igual a 0. Ok? Olha o tamanho do nosso sistema. Vamos resolver, substituir valores. Bom, aqui a capacidade térmica da garrafa é 40, então fica 40. Esse 40 aqui, olha, o nosso 40, ele vai substituir quem? O M
e o C, ó. Tá? Nosso 40 é o M e o C, que é a capacidade térmica da garrafa, ok? Bom, multiplicado por quanto? Aí fica T1. A temperatura inicial era o quê? A temperatura inicial era 25, tá bom? Menos 25. Mais, agora é a vez aqui, olha, muito cuidado, muito cuidado. Aqui eu tenho sólido e líquido, tá? M, no caso, a massa da nossa água, do nosso gelo é 600, então fica 600 vezes 0,5, lembrando que o gelo aqui, olha, o calor específico é meio, multiplicando por T1 menos T0. Quem é o nosso T0? A temperatura inicial dele. A temperatura dele era menos 10, tá? Só que aqui já tem um negativo, então acaba ficando positivo. Então fica mais 10. Combinado? Mais 600 vezes 80, né? Que é o calor latente. A latência está aqui, ó. Tá bom? Mais M vezes C. Aí fica 600 vezes 1. Pô, professor, por que 1, cara? Aqui é meio, por que aqui é 1? Porque aqui ele estava na fase sólida, aqui ele já está na fase líquida, tá bom? Multiplicado por T1 menos... Bom, esse gelo aqui, a temperatura inicial dele era 0. Ele descongelou e começou a esquentar, então a inicial é 0, tá bom? Menos 0, mais... Agora é a vez de quem? Do nosso refrigerante, não é? Bom, o refrigerante são 2 litros. Bom, agora chegou a vez da nossa densidade. A densidade do refrigerante é 1 grama por centímetro cúbico. Isso aqui é a mesma coisa que 1 grama por ml. Se eu tenho 2 litros de refrigerante, eu tenho 2.000 gramas de refrigerante. Porque é 1 grama por ml. 2 litros são 2.000 ml. Tá bom? Entenderam? Aí fica 2.000 vezes 1, que é o calor específico do refrigerante, vezes T1, é o que eu quero calcular, menos 25. Tudo isso igual a 0. Olha o nosso sistema. Tá bom? Bom, continuando aqui. Agora, deixou de ser nossa física, passou a ser uma matemática, né? Não é tão básica, mas a gente vai conseguir. Bom, aqui fica 40T1. Vou multiplicar, fazer chuveirinho, né? Fica 40T1 menos 40 multiplicado por 25 vai ficar, deixa eu ver aqui, menos 1.000. Tá bom? Mais 300. Eu acredito que você sabe por que deu 300, né? Se você multiplica 600 por 0,5 dá 300. T1 mais 3.000. Ok? Mais 48.000. Multiplicando 600 por 80 dá 48.000. Certo? Mais 600 vezes 1 dá 600. 600 vezes T1. Ok? Mais 200 multiplicado fica 200 T1. Ok? Menos... Bom, na verdade aqui não é nem 200. Olha o que eu fiz aqui, ó. Aqui é 2.000. Tá? Então fica 2.000 vezes T1. Professor, por que é 2.000? 2.000 gramas. Tá bom? Menos 2.000 multiplicado por 25 vai dar 50.000. Menos 50.000. Tudo isso igual a 0. É 0 pra caramba. Né? Bom, vamos lá. Letra com letra, número com número. Tá bom? Vamos lá. 40T1, 300, 600, 200. Tá bom? 200 não, 2.000, né?
Então fica 2.000, somando fica 2.000 com 2.600, 2.900, 2.940 T1, tá? Deixa eu ver aqui, somei todo mundo, tá aqui, ó, T1, somei todo mundo, ó, deu 2.940. E os valores? Olha, eu vou somar o 1.000 menos 1.000 com menos 50.000. Vai dar menos 51.000. Mais 3.000 com 48.000 fica mais 51.000. Eu vou quebrar a questão agora, tá? Você já viu a resposta. Bom, eu também já vi essa resposta. Professor, cara, tu vai ter que cortar alguém? Vou, ó. Acabou. Então fica 2.940 T1 é igual a 0. O cara se pergunta, deu 0, olha, professor. Se deu 0, quem é a minha temperatura final? 0 graus Celsius. Esse 2.940, se ele passar dividindo, mesmo assim dá 0. Tá bom? Resumindo, esse refrigerante ele vai ficar a 0 graus Celsius. Tá certo? Eu não garanto que ele vá congelar, mas ele fica a 0 graus Celsius. Tá bom, pessoal? Bom, se você der uma olhadinha, vai ser a nossa alternativa letra B. B de bola. Tá bom? Bom, me prolonguei muito, tá certo? E vou ficar por aqui. Essa é a nossa última aula sobre sistemas térmicos, sistema em equilíbrio e sistemas isolados, tá certo? E na próxima aula o tio já volta com termodinâmica. Valeu, forte abraço.